Olá para todos, sejam bem-vindos a este momento Ampop de entrevistas com profissionais brasileiras excepcionais. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Belfiore, eu sou personal organizer e consultora de imagem desde 2010. Eu sou especialista em organização, imagem e estilo pessoal. Já passaram por mim mais de 8.000 pessoas, olha só que coisa, quanta gente, né? Seja lá em cursos de qualificação, sejam através das minhas consultorias ou até mesmo dos meus cursos complementares. Na Ampop, eu estou desde 2014 e à frente do Comitê Internacional desde 2016, com feitos tais como o ODI, junto a mais 11 países, calendário de eventos internacionais, biografias em 3 idiomas diferentes, mais de 160 livros e lista de lojas internacionais. Tudo isso à disposição através do site da Ampop e também através das nossas redes sociais. Hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, que também é membro integrante do Comitê Internacional desde agosto de 2022. Eu estou com uma colinha aqui para apresentá-la e também continuar com as perguntas que eu tenho certeza que vocês devem estar super curiosos e curiosas aí desse lado para saber o que ela vai contar para a gente hoje aqui, tá? Então vamos lá. Naline é formada em propaganda e marketing, pós-graduada em administração de empresas e construiu sua carreira na área de marketing. Contudo, ao se tornar mãe, direcionou seus esforços em busca de qualidade de vida. Foi na organização da casa que encontrou o caminho para um autoconhecimento e uma oportunidade de ajudar as pessoas e trabalhar com isso. A autora do livro Casa Arrumada, Vida Leve é certificada por ninguém mais, ninguém menos que Marie Kondo, que ela vai ensinar a gente a falar direitinho como é que pronuncia, e hoje atua como coach de organização e bem-estar, levando mais saúde, equilíbrio e realização para a vida das pessoas. Com vocês, Naline Greenkraut, a palavra é sua. Muito obrigada, Cris. Eu estou muito honrada em estar aqui hoje nessa entrevista com você, que é uma pessoa em que eu me inspiro tanto, e muito feliz com essa troca. Espero poder ajudar todo mundo aqui com as respostas. Muito bom, nossa, eu estou muito curiosa, eu já te ouvi falar em outras oportunidades, na imersão da Ampop de 2023, mas essa entrevista é exatamente isso, né? Uma continuação para a gente saber mais aqui sobre você. Bom, vamos começar porque todo mundo quer saber, né? O que te levou a fazer o curso da Marie Kondo? Já ensina para a gente como é que pronuncia certinho, né? Porque aí a gente já vai aprender. Olha, Cris, se eu te falar que tem um jeito certo, eu vou estar mentindo, porque cada pessoa fala de um jeito, os americanos falam de um jeito, os japoneses de outro. Eu costumo falar Marie Kondo, mas a verdade é que cada um não tem muito certo e errado, depende muito da pronúncia do lugar. Então, Marie Tá. Kondo, Marie Kondo. E o que que me levou a fazer a certificação dela? A minha trajetória com a organização, ela vem de um caminho muito pessoal porque eu sempre me considerei uma pessoa organizada, assim, eu sempre gostei da organização, ela sempre me fez bem, mas eu sempre tive muita dificuldade de manter a organização. Então, eu era aquela pessoa que ia lá, arrumava tudo, punha desde a casa dos meus pais, arrumava as fotos, arrumava os álbuns, arrumava as coisas, arrumava o quarto, passavam 2, 3 dias e a bagunça voltava. E a Eita. minha esperança era de que quando eu tivesse a minha casa ia ser organizada. Só que a gente leva com a gente, né, muitos dos nossos comportamentos. E a verdade é que quando eu fui ter a minha casa, eu me deparei com o mesmo desafio de não conseguir manter a organização. Mas isso só eclodiu realmente quando eu comecei a ficar mais em casa, que foi quando a minha filha nasceu. Porque até então eu passava grande parte do dia fora, trabalhando em empresas, e eu não tinha esse contato, esse relacionamento com a casa.
E no momento que eu comecei a ter esse relacionamento, que eu queria curtir a casa, eu não conseguia, porque eu sentia muito estresse por conta da bagunça. E na época até fui estudar, fui fazer cursos e aprendi muitas técnicas. Mas o problema é que eu tinha muitos comportamentos internos meus, como apego, eu sempre fui muito apegada aos meus objetos. Era muito difícil me desapegar. E entre Interessante. outras coisas, entre outros hábitos, e foi a partir daí que eu cheguei na Marie Kondo, quando eu me deparei com o livro dela. E foi muito interessante que a primeira impressão que eu tive quando eu li o livro era de que isso não tinha nada a ver comigo, né? Eu falei, ah, não, isso daí não é, na cultura brasileira não vai funcionar, não tem nada a ver. Mas eu resolvi dar um voto de confiança e tentar. E quando eu tentei, para minha casa, né, para aplicando isso na minha casa, eu senti uma grande diferença. Por quê? Porque eu senti que eu não trabalhei apenas os espaços, eu trabalhei os meus comportamentos. Então, eu consegui ter esse Interessante. olhar para os hábitos que eu tinha, para o apego que eu tinha. E o que eu senti que foi mais interessante foi que eu não consegui pôr só ordem na minha casa. Isso expandiu para outras áreas da minha vida também. Então, quando eu comecei a sentir essa transformação, e na época eu já estava começando a ajudar amigas e pessoas próximas a se organizarem, foi quando eu tive essa vontade de realmente seguir com essa certificação para ter mais propriedade, né? Não era só o que eu tinha feito na minha casa, mas como eu poderia transbordar isso para outras pessoas. Foi desse momento, né, na época, quando que foi final de 2017, começo de 2018, quando eu decidi, e foi quando eu descobri que ela fazia formação de consultoras e me inscrevi na turma de abril de 2018. Que legal. E você estava por ali, né? Porque ela não faz curso no Brasil. Você estava fora do país. Então, eu imagino que o investimento deve ter sido alto também, né? Conta um pouco para a gente sobre isso. Investimento de tempo, de dinheiro, enfim. Foi um investimento alto, sim, porque além do curso que era pago em dólar, eu até tentei buscar isso, eu não achei, mas eu assim, chutaria que foi na faixa de uns US$ 2.000 o investimento para Tá. fazer a formação com ela. E além disso, tinha todo o investimento da viagem. Sim. Então, e ainda para mim adicionava um desafio porque eu estava com os meus filhos muito pequenos. E eu nunca tinha viajado sozinha, assim, dessa forma, para fora do Brasil Olha. para fazer um curso. Então Ah, quer foram dizer que muitos. você foi, não é que você estava lá e resolveu fazer o curso, você saiu do Brasil para ir para lá. Eu Uau, saí nossa. daqui para ir para lá. Eu, na verdade, quando eu descobri que ela tinha a formação, eu coloquei quase que como uma meta de vida, né? Eu fiquei obcecada. Falei, eu preciso fazer de todo jeito. E eu me lembro que na época eu assim, não estava trabalhando em empresa, eu tinha alguns poucos projetos. E foi olha que engraçado, quando eu decidi que eu ia fazer a formação dela, foi que um pouquinho antes disso, eu fechei um dos maiores projetos que eu já tive. Olha só, Então, que eu interessante, que falei, olha legal. como foi a coisa, a da energia, assim, quando eu me coloquei realmente, e o investimento de tempo para a formação foi de um final de, foram 3 ou 4 dias que a gente ficou lá estudando, mas a formação em si, ela dura muito tempo, a minha durou, eu consegui efetivamente tirar o meu certificado quase 9 meses depois, em dezembro só. Por quê? Porque esse primeiro encontro é o momento que a gente tem, que antigamente era presencial, hoje em dia já se fazem online, mas é onde você aprende sobre a metodologia, sobre o formato, e depois disso você começa a aplicar isso nos clientes. Então você fica com um tempo que eles chamam de trainee, né? Então você é uma certificada em treinamento e aí você precisa concluir um número de horas para que aí sim você tire o certificado. Isso eu estou Entendi. falando, gente, de 2018. Eu não Com sei dizer como certeza. isso acontece hoje, como que é esse processo, porque depois da pandemia muitas coisas mudaram. Então essa questão de Sim, incluir online, as formações elas se tornaram, se eu não me engano, mais recorrentes, porque antigamente, né, eram poucas turmas que eram feitas. Então sim. o cenário ele mudou um pouquinho da época que eu fiz. Com certeza deve ter.
realmente mudado, né? Bom, entendi então que foi primeiro por uma iniciativa pessoal, mas que depois te despertou alguma coisa para trabalhar com isso. Como é que era o seu trabalho? Você já atuava como personal organizer antes da Mary Kondo? Já sabemos, já aprendemos que podemos falar Mary Kondo da forma que for possível, porque vários idiomas têm várias formas de pronunciar. Como é que era o seu trabalho antes e como ele ficou depois do curso? A sua vida, enfim, conta. Bom, antes de fazer, de me certificar com ela, eu já estava trabalhando nessa área. Então, o que que aconteceu? Quando eu comecei a me apropriar dessa organização da minha casa, eu já tinha feito alguns cursos de organização aqui no Brasil também. Então, eu já me sentia segura, de que eu sabia de métodos e metodologias. Mas até então, eu ainda não tinha vislumbrado isso como uma profissão. Até que eu comecei a ajudar amigas. Então, no começo, quando eu apliquei o método na minha casa, eu fiquei muito curiosa se isso funcionou porque era comigo ou se isso funcionaria com outras pessoas. E aí, na época, eu divulguei num grupo de mães e perguntei se alguém estava incomodado com a bagunça. E aí, algumas pessoas falaram: Nossa, minha casa está revirada. E aí, eu me ofereci para ajudar, porque eu queria entender se era realmente algo que, Sim, que poderia vir a ser um trabalho. E aí, nesse processo, quando eu comecei a ajudar as pessoas, além de eu perceber que isso era realmente um trabalho, isso me preenchia, me realizava profissionalmente. Consegui perceber que eu conseguia levar essa transformação para outras pessoas, que não era só comigo, que não era só na minha casa. Então, quando eu decidi me certificar, o que que mudou depois da certificação? Até a certificação, eu me senti um pouco desconfortável de exigir que a pessoa ficasse comigo. Porque quando eu estudei nos cursos aqui no Brasil, isso não era uma obrigatoriedade, né, de você ter a pessoa, o cliente junto com você. Então, às vezes eu me sentia desconfortável porque era diferente daquilo que eu tinha aprendido. Mas ao mesmo tempo, o meu objetivo não era trabalhar a casa apenas, mas trabalhar a pessoa no formato do que tinha sido comigo, eu não conseguia não estar com o meu cliente junto. E isso sim. foi uma ruptura que aconteceu do momento que eu fui até a Marie Kondo, porque o que que acontecia? Antes de eu fazer a Marie Kondo, eu ficava muito sem graça de explicar que a pessoa precisava estar junto, era uma coisa às vezes um pouco desconfortável, né? Porque eu me enrolava até explicando isso, né? Olha, mas no meu formato, você precisa estar junto, porque eu vou trabalhar você, a gente vai. Era difícil. E quando eu fui para a formação, foi assim um alívio, porque eu senti que eu encontrei a tribo, né? Assim, eu encontrei Sim, as sim. pessoas que falavam essa língua, que estavam nesse formato de atendimento, porque lá é quase que um pré-requisito a pessoa estar junto. Então, porque o trabalho, na verdade, Interessante, né? não é só um pré-requisito, como também o trabalho fica para a pessoa. Então, muitas vezes você vai embora da sessão e você não termina o trabalho, a pessoa que vai terminar o trabalho. Então, Se a gente parar para pensar, até faz mais sentido. Desculpa te interromper, mas de repente faz até mais sentido, porque é tipo um coaching em organização, né? Porque a pessoa que vai estar lá depois na casa, se ela aprende o método, se ela aprende como é que faz para se manter razoavelmente organizada uma casa, depois ela segue. Então é um estímulo até você estar junto, é, né? A cliente estar junto. Continua, continua, continua. não, foi exatamente o que eu senti, assim, que eu queria levar um estilo de vida para a pessoa e não uma fotografia de sucesso, digamos assim. Não que isso esteja errado, porque eu também não gosto, acho que quando a gente entra nessa linha, tem gente que acaba tomando um partido assim, é ou um ou outro. Mas na verdade eu acho que o trabalho, quando você vai resolver esteticamente, ele é muito bonito. Ele é um trabalho profundo também de você ajustar a técnica, de resolver. Mas o que eu entendi é que o formato que eu queria era trabalhar muito mais o comportamento da pessoa. Então, não Sim, adiantava fazer a mudança na casa se eu não ensinasse para ela o sim, que ela precisava mudar. E é exatamente isso que que você falou, Cris, que eu percebi muito essa questão que a nossa vida é cíclica.
E aí tem momentos que tá tudo organizado, e aí de repente vem uma coisa que tira o nosso eixo e aí desorganiza, e, se a- e nessa hora que desorganiza, a bagunça aparece, e era nisso que eu queria Sim, trabalhar, para dar essa autonomia para a pessoa, para que ela depois pudesse seguir sem a minha ajuda. Então foi muito bem legal, nessa busca, Cris, que eu muito legal. cheguei nesse formato de trabalho. Muito legal. É, o brasileiro, ele tem outros hábitos também, né? A gente está acostumado a ter uma pessoa que trabalha em casa para gente, seja o formato diarista ou mensalista, que nos ajuda. Tem muita gente que não tem tempo também, né? Por mais que a gente fale em mudança de hábito e tal, às vezes a pessoa nem tem tempo para estar acompanhando a personal organizer ali, até para aprender. Então, pode ser que seja um empregado da casa ou ninguém mesmo, e ela precise Hum, contratar o serviço de personal organizer porque ela não tem tempo, né? A pessoa que trabalha demais. E mas cada caso é um caso, né? E como é que ficou a exatamente. sua forma de cobrar, de entregar o serviço? Ficou de vender? Ficou diferente depois do curso? Conta para nós. Nossa, isso mudou muito, porque quando eu comecei, eu tinha muito na minha cabeça de cobrar por projeto. Então, que foi como eu aprendi, né? Então, Sim, inicialmente. Então, eu olhava, eu fazia uma visita técnica, entendia o que a pessoa precisava de ajuda, e aí eu fazia uma estimativa de tempo. Só que já nos primeiros atendimentos eu vi que isso não funcionava. Porque como o meu trabalho não era com o físico, né, com o armário, era com a pessoa, eu acabava, muitas vezes, assim, a pessoa começava a organizar o armário e aí ela me contava o que representava aquela roupa, alguma coisa que aconteceu com o filho, da onde surgiu. E como eu trabalho muito a questão de comportamentos, apego e outras coisas, às vezes a gente perde uma sessão inteira para trabalhar aquele comportamento. E era um tempo sim, precioso que eu precisava para guardar coisas no armário. E a grande mudança de chave depois que eu fui para Marie Kondo foi o entendimento de cobrar por sessão, que é assim na forma que elas trabalham. Então, na época, a gente fazia uma sessão, eles indicavam de 4 a 5 horas no máximo, porque é o tempo que você tem com uma cliente, né? É isso que você falou, Cris, sim, ainda mais aqui no Brasil, todo mundo, né? Se a pessoa trabalha, sai, tá com a criança, então a gente não tem muito tempo. Inclusive, às vezes eu tive que flexibilizar isso, fazer sessões menores de 3 horas para a cliente poder estar junto todo o tempo. E isso mudou muito, porque a partir do momento que eu entendi que o meu trabalho era muito mais de um coach para conseguir conduzir a pessoa e ensinar ela para que ela entendesse quais são os comportamentos que ela precisava mudar, foi uma grande transformação no meu formato. Então eu comecei, passei aí e aí a gente combinava, né? Uma sessão, depois eu fazia uma outra sessão de outra categoria, e aí isso a gente ia acordando de acordo, assim, né? Sentindo a necessidade de cada pessoa. Então tinha pessoas que eu fazia 10 sessões, 15 sessões. Tinham pessoas que eu fazia duas e a pessoa já saía já voando. deslanchava. É, Interessante como realmente tem essa demanda, porque assim, é um protocolo totalmente inovador para nós brasileiros, né? Porque primeiro, a nomenclatura. É muito comum fora do Brasil se trabalhar por hora, se ter uma remuneração por hora, sessão, né? Section. A gente não, aqui no Brasil não é assim. 4 horas a gente falaria em meio período. Olha, o meu tipo de trabalho é meio período. Quer dizer, eu entendo que foi toda, deve ter sido uma adaptação grande para você não só para você como profissional e pessoa, mas de passar esse conceito para as suas clientes também, né? E esse tipo de nomenclatura que não é todo mundo que está acostumado. Cris, o Muito primeiro ano foi legal. muito. E É, assim, pelo que eu entendi, porque era a próxima pergunta, né? Se você encontrou muito desafio para implementar esse método aqui no Brasil, mas você já meio que respondeu. Você tem cliente, mas pode complementar, claro, que foi muito simples, mas que outras que você precisou ir lá 10, 12 vezes e até a pessoa, né? E na verdade, em trazer isso para cá, como diria assim, uma das pioneiras, porque quando eu comecei, imagina que ela ainda nem Sim. era conhecida, né? Ela ainda não tinha saído do Netflix, então eu diria que assim, o primeiro ano foi bem difícil, foi bem desafiador. Por quê? Porque as pessoas, elas vinham me procurar
e 90% não queria estar presente, ou não entendia meu modelo de negócio. Então, eu me lembro que, assim, na época, eu tinha feito um curso aqui no Brasil e eu ia mandando para as minhas amigas, né? As pessoas chegavam até mim e falavam, não, eu não atendo nesse formato, mas espera, tem alguém que pode ajudar. E aí mandava para uma, mandava para outra. E eu sentia que eu ficava sem ninguém, porque eu falava, meu Deus, será que eu nunca vou ter alguém que queira o meu formato? Mas o que eu senti é que quando eu achava alguém que queria o meu formato, dava um match muito legal, porque a pessoa estava buscando exatamente o que eu Sim, queria levar para ela. Então, só que era mais difícil encontrar essa pessoa. sim. Eu não sei se tem a ver o que eu vou falar, mas me passa essa percepção pelo comportamento brasileiro, né? Eu sou brasileira. Não é todo mundo que quer mudar o hábito. A gente quer que alguém arrume a nossa bagunça, mas a gente não quer mudar o nosso hábito de ser bagunceiro. Vamos chamar assim, vai, com perdão da palavra quem estiver nos ouvindo, né? Não estou chamando ninguém de bagunceiro, não, é só uma forma de se expressar. Mas muitas vezes a gente não quer, a gente quer continuar ali com o nosso jeito de ser, mas a gente não quer mudar os nossos hábitos, porque requer um esforço a gente mudar os nossos hábitos mesmo, e porque também a gente vem de uma cultura de ter sempre alguém para organizar a casa para a gente, para arrumar casa, seja através de uma personal organizer, embora seja novo essa profissão no Brasil, mas através de uma empregada mesmo, né, dos empregados da casa. Mas eu Cris, tá imagino, mas perfeita a também é sua muito. colocação. Oi? Tá perfeita a sua colocação. É Né? exatamente isso. Que muitas vezes, e assim, por isso que eu falo, é o nível da dor da pessoa. O quanto aquilo É, está interferindo na vida dela. Porque se às vezes não está, ela não sente como uma interferência, ela pode sim, resolver isso mais superficialmente, né? Agora, sim, assim, assim, tem um pouco da cultura dos brasileiros, mas eu diria que tem uma coisa da cultura mundial também, de que às vezes a gente quer uma resolução mais rápida. Então, se você está com uma dor, é mais fácil você já tomar um remédio para dor e do que investigar a causa daquela dor. Investigar o que está por exatamente, trás para tratar a raiz do problema. Então, é, é, exatamente. eu, eu sinto muito isso, que tem uma questão também de uma. A gente quer, às vezes, uma resolução mais rápida, e mudar o comportamento nunca É é mais rápido. difícil. É. E você deve ter, você não teve nenhuma brasileira na sua turma, eu acho que você era a única brasileira, e mesmo, tinha uma brasileira lá? Porque são pouquíssimas, mas quantas brasileiras são formadas pelo método da Mary Kondo? Umas duas ou três? São poucas, né? Hoje em dia, que estão certificadas, devem ser umas três. A É, gente já bem teve poucas. cinco, tipo, teve uma época que a gente tinha mais umas duas meninas. A gente tinha até um grupo das Comari Girls, né, das meninas da Maricondo aqui no Brasil. Sim, que legal. Quando eu fui para Nova York, no meu grupo tinha a Mônica, que é de Campinas, Sei, e sei. que estava lá comigo, mas éramos só nós duas brasileiras e tinha gente do mundo inteiro. Muito legal, uma honra aí estar com a nossa brasileira aqui, a superativa, aqui no método da Com Mary, né? E, aliás, ela nos deu um gancho muito forte, ela nos ajudou muito na nossa carreira, né? Ela que despontou ali, fez as pessoas acordarem através do programa dela na Netflix sobre a importância da organização. Então, a gente tem muito que agradecer a ela de qualquer forma, né? Ela impulsionou a carreira de personal organizer, ele trouxe, de uma certa maneira, essa conscientização também, né, Naline? E assim, para mim, quando eu penso no meu trabalho, existe o antes e o depois do Netflix. Sim, Então, exatamente. porque foi isso, assim, o começo era muito difícil explicar para as pessoas do porquê que elas tinham que estar presentes. Eu acabava sendo muito mais procurada por indicação de quem já tinha passado pelo método. Então, uma amiga que eu fiz na casa dela, e aí foi alguém, e aí ela comentou que ajudou, e aí eu comecei a ir. Então, era muito pelo boca a boca. Quando saiu o seriado, foi assim uma grande mudança, porque as pessoas elas passaram a entender a importância da organização. Por isso que o mercado como um todo, tanto o mercado, né, da Marie Kondo como o mercado de personal organizer em geral, cresceu muito, porque ela realmente Muito. abriu os olhos das pessoas Muito, 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 muito. É,
quanto a organização melhora a nossa vida. Com certeza. E o teu livro, ele teve alguma coisa a ver? Foi inspirado em tudo isso? Como é que foi? Conta pra gente. Você está com um livro aí maravilhoso, né? O Fala livro um ele pouco sobre ele. O livro ele foi assim, ele veio depois. O que aconteceu foi que nessa jornada eu comecei a atender as clientes. Depois que a Marie Kondo explodiu, a procura pelo método dela aumentou muito, tanto que chegou um momento que eu não conseguia atender a demanda que eu tinha. Isso que às vezes eu ia em duas clientes, uma de manhã, uma à tarde, eu ficava 5 horas de manhã, 5 horas da tarde. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais. Eu tinha já uma lista de espera muito grande, eu não conseguia acompanhar a demanda de pessoas que me procuravam. E foi quando eu resolvi criar um curso que não era o método da Marie Kondo, mas que era uma mistura do que eu vivia nas clientes e do que eu tinha aprendido na minha casa, nos cursos, e não só cursos de organização, como outros cursos que eu já tinha feito de comportamentos. E foi um pouco a partir dos cursos, conforme eu comecei a escalar o número de pessoas que eu atendia, então nos cursos eu tinha turmas muito maiores, eu tinha muitas pessoas ao mesmo tempo com quem eu lidava com os desafios, e eu ia entendendo quais eram os comportamentos. Então foi nessa hora, assim, foi uma junção dos atendimentos presenciais com as pessoas que faziam meus cursos, que eu comecei a enxergar uma metodologia que eu chamei de roda da bagunça, que são os 12 tipos de bagunceiros. Então eu comecei a classificar, então rotular, né? A gente fala que o personal organizer gosta de criar rótulos, né? Assim nas coisas. Eu comecei a estabelecer perfis de comportamento para cada tipo de bagunça. Então, isso começou a aparecer muito forte nos meus atendimentos presenciais. E quando eu cheguei no online, eu comecei a ter uma base maior para fazer essas comparações. Tá? Então, e aí, ao longo desses anos, tudo que eu percebia de perfil de comportamento, eu anotava e eu comecei a fazer uma análise mais aprofundada desse comportamento. O que, que estava por trás desse comportamento de bagunça? E o livro ele Sim. surgiu daí, dessa metodologia. Então, primeiro eu escrevi a metodologia, onde eu trazia os 12 tipos de bagunceiros, e aí, a partir dessa metodologia, a metodologia no final ela é uma parte do livro. E aí surgiu o livro como um todo, onde aí eu trouxe um pouco da minha jornada, a metodologia dos 12 tipos e coisas que foram aparecendo, né, que fizeram a diferença nessa minha transformação e na transformação das minhas clientes. Nossa, muito, muito bacana. Eu tenho o meu aqui autografado, devia ter trazido aqui, né, para Acho que mostrar. foi a primeira, né, Cris? Acho que você foi a Ai, que primeira lindo! a Sim, tá receber o no meu armário autógrafo. ali. Super Foi muito prestígio. legal, muito legal, amei, amei, amei. Puxa, devia ter trazido. Mas olha, eu entendo, e vocês que estão ouvindo essa entrevista, entendam que é isso que a Naline está trazendo, não é de uma forma ofensiva, acusando, você bagunceiro, é de uma forma amorosa, é uma forma de ajuda. E não pensem vocês que não tem uma baguncinha nas nossas casas, porque isso é vida. Mesmo a gente trabalhando com organização, né, Naline? Tem uma coisinha socada aqui, outra ali, porque faz parte da vida. Às vezes a gente não pode arrumar naquela semana. Eu dou uma passadinha de mão na minha casa uma vez por mês, cada 15 dias, no armário que está mais detonado, e tenho os meus períodos de manutenção. Mas, por favor, não entendam vocês que estão aqui com a gente agora que isso é uma coisa assim, sabe, militar, uma coisa que vai exigir demais de vocês. Eu sempre falo que com o mínimo de organização já é possível ter uma vida mais leve, mais organizada, mais tempo para o lazer, mais tempo para ler um livro, né, Naline? Então, esse livro dela Perfeito. vale a pena ler. Eu até no livro eu explico muito sobre isso, que não é sobre você se rotular, é muito mais sobre você identificar o que está te prejudicando e você conseguir nomear. Então, da mesma forma que a gente fala, né, para você ajudar uma criança a melhorar um comportamento, às vezes você fala, olha, filho, eu tô vendo que você tá com raiva, e quando a gente tá com raiva, a gente pode respirar,
para se acalmar. Então, é a mesma coisa, a ideia de trazer os comportamentos não é você cristalizar e falar assim, ah, eu sou esse bagunceiro e eu não mudo. Eu até falo que a gente não é isso, nós estamos vivendo assim. E quando a gente Isso. consegue identificar, na verdade, é uma ferramenta de autoconhecimento. E libertadora, né? Sempre tem uma emoção atrás, por trás. Exato. Então, é Sempre tem uma exatamente emoção, né? essa coisa dos perfis de comportamentos, ela vem muito mais como um guia para te mostrar e falar assim, olha, você está bagunçando agora, você está nesse perfil, e vamos tentar entender o que está por trás disso, por que você está agindo assim. Porque aí a gente fala daquele de olhar para a raiz do problema, não tentar resolver, porque o que pode acontecer é que você vai maquiar um pouco, né, a sua bagunça, e se você não olha o que está acontecendo, ela vai ficar voltando. Então, Com realmente, eu certeza. adorei isso que você falou, Cris, é com muito carinho mesmo É com muito e, carinho. É, e com acolhimento, porque se a gente não acolhe a nossa bagunça, ela cresce. isso, isso. Sabe por que eu achei importante mencionar? Logo lá no início, quando eu comecei a trabalhar com isso em 2010, quando eu falava que eu era personal organizer, e ainda não era muito conhecido naquela época, né? A primeira, tinha uma reação imediata, eu me acho na minha bagunça, que a pessoa logo se justificava. Então, eu comecei a ter esse processo de falar, calma, não é, sabe? Eu também sou gente, eu também tenho meu cantinho da bagunça, tá tudo bem, né? Até Porque existe, senão, né? Não, existe até uma fala. expectativa de que a casa de quem é a personal organizer é impecável, né? E É, eu adoro quebrar essa expectativa. Até é, quando a Marie Kondo falou, ah, minha casa está uma bagunça, as pessoas foram à loucura, né? é, Mas é é, é, isso, é isso que você falou. exatamente. Eu deixo abrir todos os armários aqui, porque as pessoas têm curiosidade, né? Principalmente ver a toalha enroladinha. Mas eu tenho o meu armário de roupa, né? Onde tem os nichos, o que mais que sofre, que é dobrado e tal, é o que mais bagunça. É claro que as nossas casas são organizadas, porque a gente trabalha com isso e já tem uma prática e um modo de viver que é assim. Mas o que eu trago, e a Naline está trazendo também, é que não é engessado, que tem vida, que vai ter eventualmente um brinquedo fora do lugar, vai ter um copo fora do lugar, porque está tudo bem, né? Para até desrotular o nosso papel de personal organizer, né? Perfeito, Naline, sua perfeito. linda. Oi, desculpa, fala. Não, perfeito, é isso mesmo. Olha, essa conversa está maravilhosa. Eu passaria horas aqui com você. Porém, a gente está chegando no fim. Eu queria que você colocasse algo que você queira deixar de recado para quem estiver nos ouvindo, ou algo que você gostaria de falar além desse nosso bate-papo de perguntas e respostas. Enfim, a palavra é sua, fique à vontade. Ai, obrigada, Cris. Nossa, como passou rápido, né, esse papo. Demais! Nossa, voa, né? Quando o papo é gostoso. Bom, o que eu gosto muito de um conceito da individualidade de cada um. Tanto para quando a gente pensa no nosso cliente, quando a gente pensa no nosso trabalho. Então, o recado que eu deixaria é, antes de você olhar para fora, olhar para dentro. Então, se você está olhando para a sua casa, olhar para você, olhar, não querer se comparar, né? Hoje em dia a gente está muito exposto ao mundo afora, mas a gente está exposto a uma parte só. A gente não acompanha a vida inteira das pessoas. E muitas vezes a gente se perde nessa uma parte que a gente vê. Então, o que eu diria é: se você tem alguma questão de bagunça dentro de casa, olha para dentro, busque ajuda, entenda qual é o tipo de ajuda que é melhor para você, porque para cada pessoa, eu acredito muito que cada pessoa funciona melhor de uma forma, né? Da mesma forma que não existe a dieta perfeita, né? Hoje em dia tem essa discussão, vegana, vegetariana, Sim, cetogênica, sem glúten, sem lactose, sem isso e aquilo. E eu entendo que assim, somos seres humanos diferentes, cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem um funcionamento diferente. E que bom que a gente tem essa oportunidade de trabalhar a nossa individualidade. Então, se você não perfeito, trabalha, se você não trabalha com isso e você precisa de ajuda, entenda qual é o tipo de ajuda que você precisa, porque tem profissionais perfeito.
de todos os jeitos que são maravilhosos. E se você é uma pessoa que trabalha com isso, também busque a sua individualidade de qual que é o formato que te atende, sem medo de arriscar, sem medo, às vezes, de romper bolhas, né? E romper padrões. Então, eu acredito muito que cada pessoa tem seu diferencial, a sua individualidade e pode contribuir de uma forma diferente. Não poderia ter deixado mensagem melhor para finalizar esse bate-papo. Parabéns, Aline. Olha, suas palavras foram perfeitas. Mesmo porque é através do autoconhecimento que a gente consegue seguir. Se a gente não sabe direito como a gente está se sentindo, que não está bom, como é que a gente, como é que vai seguir, né? E tudo bem se ainda não souber, mas só esse insight que ela deu já vai, já valeu, olha, parabéns, realmente não podíamos fechar essa entrevista de forma melhor do que essa. Fica aí um recado, uma lição de casa incrível. Eu quero também fechar com uma outra questão. A Naline faz um trabalho maravilhoso na Ampop. É ela que vai atrás das atualizações de todos os eventos internacionais que tem no mundo. Então, fiquem atentas e atentos às redes sociais da Ampop, ao site da Ampop, porque é o trabalho que essa maravilhinda faz de ter o cuidado de entrar nas maiores associações do mundo, né? China, Japão, Espanha, Estados Unidos, Canadá, e aí vai para trazer para vocês o que tem, que está acontecendo de organização no mundo e através da Ampop, colocar essas datas, porque vai que você está em algum desses países, você é uma brasileira que mora nesse país, ou está indo viajar e gostaria de participar de um evento, então é o trabalho dessa linda, ela é que busca essas atualizações aqui e traz com exclusividade para vocês. Então, aproveitem muito. Naline, eu agradeço em nome da Ampop aí, né, de você ter aceito a gente continuar essa entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Você é linda por dentro e por fora. É sempre muito gostoso conversar com você. Eu aprendo muito. Gratidão enorme. Ai, Cris, eu que agradeço. Também posso dizer que a recíproca é verdadeira. Tenho muito carinho. Eu agradeço a oportunidade de estar no comitê, de poder participar também aqui dessa entrevista e queria deixar também meu canal aberto, que quem quiser tirar qualquer dúvida pode contar comigo e torcendo muito aí pela jornada aí de cada uma Como é que você que está no Instagram? é Fala para arroba o pessoal. Naline Krimkraut. É o nome, meu nome e meu sobrenome. Tá aqui, vai estar escrito na legenda o nome direitinho dela. Conheçam o livro dela, adquiram, exemplo. Vamos fazer um merchanzinho aqui para finalizar. Deixa eu pegar ele aqui então para a Aproveitem gente porque vale a mostrar. pena. Olha, o livro já é lindo o livro, né? Já dá vontade de ler, porque é todo clean. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar um conteúdo bem bacana aí, viu? Obrigada mais uma vez, Naline. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Obrigada, Pop, pela oportunidade. Até breve. Um beijo e até. Beijo.